Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou. Tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. A primeira pergunta: qual profeta escreveu o livro de Lamentações? A primeira resposta diz que foi o profeta Zacarias. A segunda resposta, Jeremias. A terceira resposta, Elias. E a quarta resposta, Obadias. Tempo na tela. E a resposta certa é Jeremias. O livro de Lamentações foi escrito após a queda e destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, nos anos 587 a.C. Neste livro, o profeta Jeremias se lamenta da situação miserável e humilhante em que estava o povo de Israel, por causa da desobediência a Deus. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Quais eram os nomes das duas irmãs de Lázaro? A primeira opção diz que eram Ana e Sara. A segunda opção, Maria e Madalena. A terceira opção, Marta e Maria. E a quarta opção, Raquel e Esther. Valendo! E a resposta certa é Marta e Maria. No Evangelho de João, capítulo 11, narra a morte e a ressurreição de Lázaro. E a Bíblia diz que esses 3 irmãos eram muito amados por Jesus. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Quem ouviu Deus falar de dentro do fogo em uma árvore? A primeira opção diz que foi Josué. A segunda opção, Elias. A terceira opção, Paulo. E a quarta opção, Moisés. Tempo na tela. E a resposta certa é Moisés. O Senhor falou com ele pela primeira vez através de uma chama de fogo que estava em meio a uma grande árvore chamada sarça. Em Êxodo capítulo 3 está escrito: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Agora vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis, hein? Vamos lá! A primeira pergunta: Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? A primeira resposta diz que apenas um leproso voltou para agradecer. A segunda resposta, 3 leprosos. A terceira resposta, 7 leprosos. E a quarta resposta diz que os 10 leprosos voltaram para agradecer. Valendo! E a resposta certa é um leproso.
Depois do milagre da cura, um único leproso voltou e louvou a Deus. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Quanto tempo Jonas ficou preso dentro da barriga de um grande peixe? A primeira resposta diz que ele ficou apenas 1 dia. A segunda resposta, 3 dias. A terceira resposta, 7 dias. E a quarta resposta, 9 dias. Tempo na tela. E a resposta certa é 3 dias. Em Mateus capítulo 12, Jesus usou a história do profeta Jonas para falar a respeito da sua morte. Veja o que está escrito. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. A quem o apóstolo Paulo chamou de médico amado? A primeira opção diz que foi Jesus. A segunda opção, Demas. A terceira opção, Lucas. E a quarta opção, Timóteo. Valendo! E a resposta certa é Lucas. Veja o que Paulo disse em Colossenses capítulo 4. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. E aí, como você se saiu? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Elas são bem mais difíceis e vão exigir um pouco mais de você. Vamos lá! Quanto tempo durou o reinado de Davi sobre Israel? A primeira resposta diz que durou 20 anos. A segunda resposta, 35 anos. A terceira resposta, 40 anos. E a quarta resposta, 70 anos. Tempo na tela. E a resposta certa é 40 anos. Veja o que a Bíblia diz. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Agora vamos para a segunda pergunta. Em qual dia da criação Deus fez o sol, a lua e as estrelas? A primeira opção diz que Deus fez no primeiro dia. A segunda opção, ele fez no quarto dia. A terceira opção, ele fez no quinto dia. E a quarta opção, Deus fez no sexto dia. Valendo! E a resposta certa é no quarto dia. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 1. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Qual rei de Israel tinha um cabelo que pesava mais de 2 quilos? A primeira opção diz que era Absalom. A segunda opção, Davi. A terceira opção, Sansão. E a quarta opção, Salomão. Valendo! E a resposta certa é Absalão. Veja o que o profeta Samuel disse. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava.
eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos. Então preste muita atenção. Vamos lá. Qual rei foi morto e teve o seu corpo pendurado no muro de uma cidade? A primeira opção diz que foi Jabim. A segunda opção, Saul. A terceira opção, Nabucodonosor. E a quarta opção, Asa. Valendo! E a resposta certa é Saul. Se você acertou, parabéns! Em 1 Samuel capítulo 31, vemos o triste fim da vida deste rei de Israel. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.